Shabbat Shalom, meus amados, a palavra do Eterno nos diz: Zahor Etion, HaShabbat, Lekadishu, lembra-te do dia de Shabbat para o santificar. Queridos amados, nessa noite de Shabbat, em que estamos examinando a Parashá Shemini, que quer dizer oitavo, nós vamos examinar ali no texto da Torá, na porção da Torá, o texto que se encontra em Levítico, Vaikra, capítulo 10. Capítulo 10, vamos ler a partir do versículo 1, amém? Que diz assim: E os filhos de Arão, Nadab e Abiú, tomaram cada um o seu incensário, e puseram neles fogo, e colocaram incenso sobre ele, e ofereceram fogo estranho perante o Eterno, o que não lhes ordenara. Então saiu fogo de diante do Eterno, e os consumiu, e morreram perante o Eterno. E disse Moisés a Arão: Isto é o que o Eterno falou, dizendo: Serei santificado naqueles que se chegarem a mim, e serei glorificado diante de todo o povo. Porém, Arão calou-se. Queridos amados, aqui nós vemos, irmãos, Arão presenciando, eles tinham consagrado o tabernáculo e os sacerdotes ficaram 7 dias se consagrando. Esse é o 8º dia, amém? No 8º dia, meus irmãos, que agora eles iam fazer o serviço do tabernáculo, os 2 filhos mais velhos de Arão, Nadab e Abiú, porque ele ainda tinha na ordem, de quem nasceu primeiro era Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar, amém? Os 2 mais velhos ofereceram um incenso que o Eterno não tinha ordenado, amém? Um incenso que o Eterno não tinha ordenado perante o Eterno. Então o Eterno foi e mandou fogo do céu, um incêndio, que acabou matando aqueles 2 sacerdotes, 2 tzadikim, 2 filhos de Arão, 2 Kohanim, amém? Kohanim quer dizer sacerdote, tzadikim quer dizer justos, amém? E aqui, meus irmãos, nós vemos que Arão, como diz no verso 3, ele se calou. Essa foi a reação de Arão. Arão, meus irmãos, tinha acabado de ser consagrado sumo sacerdote no dia, nessa semana. Agora que ele vai começar a função com seus 4 filhos. Mas o Eterno não aceitou e ficou desagradado daquele fogo estranho, oferecido com um incenso que não tinha sido ordenado pelo Eterno. Aí ceifou a vida de Nadab e Abiú. Aqui, meu amado, nós temos que ver por que Arão se calou. Arão ficou revoltado, Arão ficou chateado, sofreu. Isso ninguém pode negar, que a perda de qualquer parente, ainda mais do filho, gera um sofrimento. Mas Arão, ele se calou, porque dentro de Arão, isso conta, meus irmãos, a literatura rabínica, os sábios, conta que Arão se calou, porque Arão atingiu um nível tão elevado de emuná, de fidelidade ao Eterno, que ele sabia que tudo que o Eterno faz é bom. Então Arão, mesmo que ele tenha ficado com sofrimento, mesmo que ele tenha sofrido, porque ninguém vai dizer que não vai sofrer se um filho perecer, uma filha, mas Arão entendeu que aquilo que o Eterno fez foi para o bem. É isso aí. Foi para o bem. O Eterno sempre faz as coisas para o bem. Para o bem dos que ficaram, para o bem de Nadab e Abiú,
para o bem de todos. Esse é o pensamento daquele que tem uma emuná, que ele está num nível, né, de santidade, meus irmãos, de proximidade com o Eterno. Arão se calou. E por Arão ter se calado, por Arão não ter se revoltado, e ter entendido e colocado já no seu coração que tudo que o Eterno faz é o melhor para o bem, o Eterno quebrou uma regra que ele fazia desde o início da revelação para Moisés libertar o povo do Egito, de Mitzrayim, que é o Egito em hebraico. Que o Eterno sempre falava com Moisés para Moisés falar com o povo. Agora, no versículo 8º, no capítulo 10, o Eterno vendo a fidelidade de Arão, a palavra do Eterno diz, e falou o Eterno a Arão, sem passar por Moisés. Porque viu que Arão tinha ciência de que tudo que o Eterno faz é para o bem. É muito sério isso. Ele chegou a um nível de santidade. Então, e o Eterno ainda chega, fala direto com Arão uma lei, uma regra, dizendo, verso 9, não bebereis vinho, nem bebida forte, nem tu, nem teus filhos contigo, quando entrardes na tenda da congregação, para que não morrais. Estatuto perpétuo será isso entre as vossas gerações, e para fazer diferença entre o santo e o profano, entre o imundo e o limpo. O Eterno podia ter falado com Moisés, mas o Eterno falou com Arão, porque ele viu, Arão está preparado para receber esse mandamento e para transmitir para o povo de Israel. Eu não preciso falar com Moisés para Moisés falar com Arão. Arão, ele entendeu. E a gente vai ver, irmãos, que Yeshua HaMashiach, ele vai falar a mesma coisa, que o Eterno é o único que é bom. E é isso que Arão tinha no coração dele. No livro de Marcos, capítulo 10, versículo 18, Yeshua diz, Marcos 10, 18, e Yeshua lhe disse, por que me chamas bom? Ninguém há bom, senão um, que é Deus, Elohim, Deus. E Yeshua diz, só tem um bom, se tem alguém que é bom, só tem um, mas só tem um mesmo. Ninguém é bom. Bom é o Eterno. Porque o Eterno faz tudo para o bem. Faz tudo pensando no bem do seu servo e da sua serva. Ainda que o teu servo e sua serva não entendam naquele momento. A prova que muitas vezes passa. Mas aquilo é o melhor para aquele servo e para aquela serva. Porque o Eterno é o único que é bom. Aleluia. E quem atingir esse nível de entender que o Eterno faz tudo para o bem, o Eterno vai começar a falar contigo. Glória a Deus. Como falou direto com Arão. Glória a Deus. Porque esse é o recado dessa paraxá, um dos recados dessa paraxá Shemini, que o Eterno é o único que é bom. Não tem outro bom. Arão se calou. Não estava revoltado, estava sofrendo, mas ele entendeu que o Eterno é o único que é bom. E isso você vai ver também, e Yeshua, meus irmãos, ele falou aqui que não há outro bom senão Deus, baseado, inclusive, nos próprios escritos dos sábios e também da literatura, do Talmud, amém? Dos escritos que hoje constam no Talmud. Porque ali diz, irmão, no Talmud, que o Eterno, ele sempre faz o bem para os seus servos, mesmo que os seus servos, naquele momento, estejam sofrendo. Aleluia. Amém? Então, o Eterno, ele sempre está fazendo o bem. Aleluia. Aqui nós vemos no Salmo 119, verso 68, queridos, que diz assim, o Salmo 119, o salmista está falando com o Eterno, tu és bom e fazes bem,
ensina-me os teus estatutos. O servo de Deus tem que sempre reconhecer que não há outro bom. Em lugar nenhum, não tem ninguém que possa te fazer um bem que nem o Eterno. E mesmo que você fique sofrendo, que o servo de Deus e a serva de Deus sofrem um pouquinho, naquele dia depois ele vai explicar para você, se você passar na prova, é claro, né? Porque para encontrar com ele naquele dia, tu tem que obedecer a palavra do Eterno. Aí ele vai explicar, olha, foi porque eu queria o teu bem, eu queria o bem do teu familiar, eu queria o bem de alguém que você estava brigando, enfim. Ele quer sempre o bem. E aqui você vai ver no livro de Tiago, meus queridos, capítulo 1, verso 17, vê que eu já estou na Brit Hadashah aqui falando do Novo Testamento, aquele ensino da Torá, meus irmãos, amém? E de Yeshua também. Tiago 1,17, Tiago era meio irmão de Yeshua, então ele aprendeu com o próprio irmão, que é o próprio Eterno feito homem. Tiago 1,17 diz assim, toda a boa dádiva e todo o dom perfeito vem do alto. Toda a boa dádiva, meu amado, se tem alguma bênção, vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. Amém? Então, queridos, você tem que entender, nós temos que entender, Arão, ele não reclamou, ele se calou, e o Eterno viu em Arão um santo, porque ele era um tzadik, ele era um Hassed, e ele era Kadosh agora também, era santo, porque ele chegou a um nível de emuná. Emuná é fidelidade, amém? Porque diz lá, tanto no Antigo como no Novo Testamento, diz, o justo viverá pela sua emuná. Viverá é ser salvo, meu amado. Emuná, ali está dizendo que é fé, mas a palavra emuná quer dizer fidelidade. O justo viverá pela sua fidelidade à Torá e às palavras de Yeshua HaMashiach, meu amado. Amém? Então, querido, tudo que o Eterno está fazendo na minha vida, que servimos ao Eterno, na vida de todas as pessoas do mundo que servem ao Eterno, é o melhor. É o melhor para cada um de nós. Não tem ninguém bom a não ser o Eterno, segundo as palavras de Yeshua. Amém? Então, que nós agradeçamos ao Eterno tudo que acontece em nossas vidas e glorifiquemos ao nome de Adonai, porque o Eterno é o único que é bom. Amém? Que o Eterno abençoe a todos, amados, mas Parashá é importante. Vamos examinar Parashá. Amém? Muito importante. Shalom, Shabbat Shalom. Que o Eterno abençoe a todos. Amém e amém.